Muito bom dia, galerinha do curso. Segundona. Todo mundo feliz, radiante. Mais uma semana aí para a gente brincar e trabalhar juntos. Cadê nosso povo? Maria já está aí. Bom dia, Israel. Muito bom, muito bom. Bora para cima. 17 alunos. Bora nessa. Começando nossa aula de cone. Gatinhas e ogros, muito bom dia. Nós começamos aí a trabalhar com cone na semana retrasada. Semana passada, não, como é que foi? Foi semana passada mesmo, porque o feriado foi na retrasada. E eu peguei e enviei para vocês uma lista. Perdão. E essa lista, ela confere, por favor, para mim, se na lista de vocês couberam, eu tinha separado 25. Alguém poderia me confirmar aí se coube os 25 exercícios na lista? Até coube, né? Beleza, obrigado, Maria Clara. E aí hoje nossa ideia é trabalhar com vocês as dúvidas em cima dessa lista de exercícios. Vocês gostariam de tirar dúvida, começando por qual exercício da nossa lista aí? O que andou brigando com vocês, magoando vocês, partindo o coração de vocês nessa listinha? Professor, faz a 7. Vamos lá, então. Questãozinha number 7. Opa, passou. Aí. Universidade Federal de Minas Gerais. Então, vamos lá. Turma, um cone, ele é construído de forma que a base dele é um círculo inscrito numa face de um cubo de lado A. E o seu vértice coincide com um dos vértices do cubo localizado na face oposta àquela em que se encontra a sua base. Dessa maneira, o volume desse cone é de quanto? Aí vem os gabaritos ABCDE. Então, presta atenção. O cara falou, questão número 7. O cara virou pra gente aí e falou o seguinte: olha, você tem um cone e esse cone ele tá dentro de um cubo. Então tá bom. Bora desenhar aqui o cubinho. E ele falou que esse cubo é um cubo de lado ou de aresta A. Então tá bom. Não deu a medida da aresta, só falou que era uma aresta A. Vou colocar ele um pouquinho aqui mais. Isso. Ok. Por uma questão de comodidade, eu vou colocar que a base do cone, ela tá aqui, ó, embaixo. Ele falou que, só repetindo a informação, sua base é um círculo inscrito, então quer dizer que ser inscrito, quer dizer que está dentro de uma face do cubo de lado A. Então tá bom. Vou pegar aqui de vermelho. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa é a base do nosso cone. Só que o cone tem que ter um vértice, ele tem que ter um bico aqui em cima. Lembra? Aqui, ó. O nosso coleguinha. Lembra? A base está dentro da face do cubo, mas ele tem que ter um bico aqui em cima. Esse cone, se ele fosse um cone reto, o bico dele estaria bem aqui, ó.
Só que o exercício não falou isso. Olha o que o exercício falou. Que o seu vértice coincide com um dos vértices do cubo, localizado na face oposta à que está a base. Então, eu posso escolher. O vértice não está aqui, ó. Ele está aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, esse cone, ele não é um cone reto. Ele é um cone oblíquo. Por que, professor? Porque o seu vértice não coincide com o centro da base. Só por isso. Professor, mas isso vai dificultar a nossa vida? Graças ao elaborador da questão, não vai não. O que você vai fazer então, professor? Eu vou puxar o nosso vértice para um desses bicos aqui, ó, um desses vértices. Eu vou pegar esse aqui, ó. Olha como vai ficar. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Esse é o nosso cone. É um chapéuzinho de bruxo torto. Professor, por ele ser cone oblíquo, muda a maneira de calcular o volume? Não. O volume continua sendo 1/3 da área da base vezes a altura. Como o exercício falou que esse cubo é um cubo de aresta A, então eu estou tranquilo. Por que você está tranquilo, professor? Porque eu vou ter aqui 1/3. O exercício falou alguma coisa sobre o π? Deixa eu só voltar aqui. Não pediu para usar nenhum valor especial para o π. O raio, olha aqui, é a medida que vai do centro até aqui. Isso é a metade da aresta. Então, metade do A ao quadrado. E a altura do cone é a mesma altura do cubo. Porque se lembra que a altura precisa ser perpendicular e eu tenho que a aresta do cubo é perpendicular. Então, professor, a altura é o próprio A. Aqui agora a matemáticazinha básica. Ó, 1/3 do π, A elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Multiplica todo mundo que está em cima e todo mundo que está embaixo. 1 vezes π vezes A ao quadrado vezes A dá πA ao cubo. Beleza? 3 vezes 4, 12. Isso daqui é o gabarito apresentado na letra πA ao cubo sobre 12. Letra B de bola. Gabarito correto. Letra B. Uma questãozinha que mexeu aí forte com a imaginação ou com a capacidade do aluno de desenhar, de representar essa situação ali no desenho. Tá bom? Questãozinha bonitinha que a UFMG propôs aí pra gente. Tem aqui mais uma. Israel está pedindo a 1, a 2 e a 9. Bora nelas aí, ó. Estamos fazendo nada mesmo. Questãozinha number 1. Questão número 1. Olha o que ele propõe pra gente. Integrado, lá do Rio de Janeiro, ele fala assim, ó, uma tulipa de chope. Tulipa é um copo em formato de cone invertido, tá? Uma tulipa de chope tem um formato cônico, como mostra a figurinha que está aí abaixo. Então, tirando já de cara os dados da figura. Pessoal, a hora que a gente bate o olho na figurinha da número 1, ele está falando lá em cima
que o diâmetro da base é 10. Então, quer dizer que o raio é só a metade. E ele não deu a altura. A altura, ele simplesmente chamou de H. Ok, então tá bom. Sabendo que a sua capacidade, ó, capacidade, volume é o quanto cabe dentro dessa tulipa. É de 100 pi ml. 100 pi ml. Então, a altura dessa tulipa será de... Pessoal, uma coisa que nós precisamos nos organizar e lembrar nesse tipo de exercício é dessa relação aqui, ó. 1 ml é 1 centímetro cúbico. ml é compatível com centímetro. Tá bom? Então, ó, 1000 pi ml é a... ou 1000 não, 100 pi ml é a mesma coisa que 100 pi centímetros cúbicos. Tá bom? 1 litro é 1 decímetro cúbico. Litro é compatível com decímetro cúbico. Professor, ok. Então, já que esse cidadão me proporcionou o volume, me deu o volume, existe fórmula para o volume. É uma tulipa cônica. Então, tá aqui a fórmula para achar o volume dessa malvadinha. E ele me deu V, me deu o volume. 100 pi. 1/3 de pi. Ele me forneceu o raio e ele quer a altura. Olha aí, turma, que legal. Esse pi que está aqui multiplicando vai passar para cá dividindo. Então, eu já posso cortar ele logo aqui, ó, para acelerar meu processo. O 3 que está dividindo vai passar multiplicando, vai dar 300. 5 elevado ao quadrado, 25H. E o 25 que está multiplicando vai passar dividindo. 300 dividido por 25, isso dá 12 centímetros. Isso daqui é justamente o gabarito letra C de coração. Ó, gabarito letra C. Morreu a questãozinha número 1. Beleza? Então, tira um print aí para vocês organizarem o material, que ainda tem a 2 e a 9. Vamos lá. Questãozinha número 2 e número 9 ainda para a gente fazer. Beleza? Printou? Bora lá então. Questão número 2. Questãozinha número 2. Olha o que ele propõe para a gente, Israel. Questão número 2. O FOP, Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Se o raio da base de um cone de revolução mede 3 centímetros, então o cara já me forneceu o raio. O raio, 3 centímetros. E o perímetro de sua secção meridiana mede 16 centímetros. Então, parou, calma. Perímetro da secção meridiana. Turma, secção, corte, meridiana, de cima para baixo. Cortei o cone. Se o raio da base de um cone é 3, e eu cortei esse cone de cima para baixo, eu sei que o corte é um triângulo. Secção meridiana é eu cortar exatamente no meio. Então,
aqui embaixo, já que o raio é 3, eu tenho que esse pedaço é 3, esse também é, e nós temos um triângulo que é isósceles. Professor, mas eu não sei quem é a geratriz aqui, ó. Quem está fazendo o papel desses lados que são congruentes, ué, chama de X. Ou, se você preferir, pode dar o próprio nome da geratriz, porque é realmente a geratriz do cone. Professor, e aí? Aí que o exercício falou que o perímetro dessa figura, o perímetro desse triângulo, mede 16 centímetros. Então, quer dizer que se eu somar G mais G, que dá 2G, 3 mais 3, que é 6, esse perímetro tem que dar 16 centímetros. Isso daqui foi uma maneira elegante, requintada, luxuosa, ostentadora de te dar a geratriz do cone. Esse mais 6 vai passar para cá subtraindo, vai ficar 2G igual a 10. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Cara, pronto. É a mesma coisa dele ter lhe dito que a geratriz é 5. Mas o autor do exercício decidiu ostentar. Ah, gente, vamos que vamos então. Vamos cair nessa ostentação. Agora eu posso ir para a pergunta. O que é a pergunta? Então, o volume desse cone é... Turma, só um minutinho. Volume... Peraí, professor. Volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. O raio, o exercício deu, mas o exercício não me forneceu a altura. Se o exercício não forneceu a altura, ele tem que ter fornecido o raio e a geratriz. Por quê? Porque existe uma relação entre esses 3 elementos, que é essa daqui, ó. Geratriz ao quadrado é H ao quadrado mais raio ao quadrado. Geratriz, 5. Altura, meu sonho de consumo. Raio, 3. Turma, nós já sabemos que lá no cone, ó, a altura, a geratriz e o raio formam um triângulo retângulo. Por isso que a gente pode usar Pitágoras. Olha que triângulo retângulo é esse. Cateto 3, hipotenusa 5. Ele é o triângulo pitagórico. De lados 3, 4 e 5, que nós vamos verificar aqui agora. 25, 3 ao quadrado é 9, vai passar subtraindo. H ao quadrado é igual a raiz, é igual a 16. A raiz de 16, 4. Turma, nós estávamos trabalhando com um triângulo pitagórico. Professor, e agora eu posso vir aqui com tranquilidade e fazer 1/3 de π 3 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Esse 3 ao quadrado, eu posso simplificar com esse 3 aqui de baixo. Vai sobrar apenas o 3 vezes 4, que vai dar 12 π, unidade de volume, que no caso aqui é centímetros cúbicos. E o gabarito que aponta essa resposta é a nossa querida letra D de dado. Ó, gabarito, letra D. Beleza? Questãozinha bonitinha, explorando a ideia da relação entre os 3 elementos do cone. Beleza? Então a 1 já foi, a 2, vamos na 9 para fechar as questões aí que o Israel pediu, e tem o Matheus que está pedindo mais algumas aí para a gente trabalhar também. Bora lá na questãozinha número 9. Olha o que ele propõe para a gente na número 9. Deixa eu abaixar aqui. Aí. Instituto Federal de Goiás, nosso querido Cefet,
aqui do lado, ó. Ele vira para a gente e fala assim, o perímetro da base de um cone... Opa, parou. Porra, perímetro da base, a base do cone é um círculo. Quando ele fala perímetro desse círculo, ele está falando para a gente do comprimento da circunferência, que tem uma fórmula que nós conhecemos desde o 8º ano. Comprimento de uma circunferência, 2πr. Aí ele fala, olha, o perímetro da base de um cone é 18π. Ele te deu esse comprimento, ó, 18π. Por que que ele fez isso? Uma maneira carinhosa, amorosa de cortar aqui os p's e te fornecer a medida do raio. Porque o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 18 dividido por 2, 9 centímetros. É a maneira dele te dar o raio. Então tá, segue aí o exercício. O perímetro da base de um cone é 18π centímetros e a medida da geratriz é 4/3 da medida do raio. Então, olha só, medida da geratriz, 4/3 da medida do raio. Turma, posso simplificar o 9 por 3, que vai dar 3. Isso daqui foi uma maneira elegante do exercício de falar que a geratriz é 12. Só isso. Turma, mais uma vez, olha aqui. Raio, geratriz e altura são elementos de um triângulo. Oi? É 5/3, não? 5/3? Uhum. A verdade é 5/3, perdão. Eu coloquei 4/3, desculpa. 5/3, então 5 vezes 3 dá 15. Isso. Obrigado aí pela observação, tá? E aí, olha que legal. Geratriz, 15. Raio, 9. Turma, o exercício quer a altura. Por que que ele quer a altura? Porque olha a pergunta que o malvado fez pra gente. Então, a área total e o volume... Pessoal, tanto para definir a área total quanto para definir o volume de um cone, eu preciso da altura. Então, no caso do volume, eu preciso da altura. Da área total, eu não vou precisar, não. Mas olha aqui que interessante. Ele me deu raio geratriz. Esse triângulo aqui também é um triângulo pitagórico. Ele é um triângulo que possui seus elementos, seus lados, todos múltiplos de 3, 4 e 5. Olha aqui. 9 é um múltiplo de 3. O 15 é um múltiplo de 5. A altura, obviamente, vai ser um múltiplo de 4. E eu tenho que observar que é o mesmo múltiplo. Para dar 9, ele multiplicou 3 por 3. Para dar 15, ele multiplicou 5 por 3. Então, aqui ele vai ter que multiplicar o 4 por 3. Esse é o fator de proporcionalidade aqui dos lados. Então, essa altura, 12. Professor, e aí ficou bom. Ficou lindo. Porque, olha só, ele quer área total, deixa eu só observar aqui, área total e o volume, respectivamente. Então, área total é o quê? πr, que multiplica G mais R. Beleza? Olha que gracinha. P, raio, geratriz, mais raio. 15 mais 9, 24. Então, a área total é 10 vezes 24 dá 240, 240 menos 24, 216 pi centímetros quadrados. Turma, só de achar a área total,
eu não consigo matar o exercício, porque ele deu tanto o gabarito letra A quanto o gabarito letra D, valendo 216 π. Então, eu já eliminei 3 gabaritos. Agora, eu preciso calcular o volume. Volume 1/3 de π raio 9 ao quadrado vezes altura, que é 12. Eu gosto de simplificar quando é possível. E aí a gente tem 9 ao quadrado, 81. 81 vezes 4, 324 π, unidade de medida de volume. Então, a gente tem 216 π e 324 π nessa ordem. Respectivamente, ficou o gabarito letra A de amor. Gabarito, letra A. Então, tira um print aí. A gente fecha as dúvidas do Israel. Isso. Israel, tá aí a 1, a 2 e a 9 que você havia pedido. Printa aí para vocês organizarem o material de vocês. Beleza? Printada a tela. Vamos agora para as outras dúvidas que o Matheus Mariano pediu aí. 3, 4, 5, 6 e a 8. Então, vamos lá. Começando na 3. Universidade Federal lá de Ouro Preto. Bora. Não. Olha aí a questãozinha número 3. Ele propõe para a gente o seguinte: Universidade Federal de Ouro Preto, um reservatório de água no formato de um cone circular reto, tem 8 metros de altura. Então tá bom. Altura, 8 metros. E sua base, 3 metros de raio. Ok. Tá aí. Se a água ocupa apenas 40% da capacidade total, então, ó, a água só 40% da capacidade. Então, tá bom. O que que ele quer? Qual que é o volume de água contido nesse reservatório? Então, tá bom. Ele quer saber que tanto de água que tem lá dentro? Água é 40% da capacidade. 40% do volume. Então, ó, que tanto de água que tem lá dentro? 40% de 1/3 de πr ao quadrado vezes h. 40% da capacidade. 40% eu posso escrever como 40 sobre 100, ou, se você preferir, 0,4, tá? Vezes 1/3 do π, o raio é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 8. Olha aqui. Posso dar uma organizada em simplificar um zerinho de cima e um de baixo. Posso simplificar o 4 e o 10 por 2, dá 2 e 5. Posso simplificar um 3 aqui de cima com esse 3 aqui de baixo. E eu tenho 2 vezes 1 vezes π, 2π, vezes 3, 6π, vezes 8, 48 π embaixo sobre 5. Agora presta atenção. A pergunta foi bem específica. O volume de água nele contido e a resposta está em litros. Litros.
Então, quando eu chego aqui nessa resposta, ela está em metro cúbico, porque a unidade de medida dada foi em metro. Então, o aluno precisa lembrar que 1 metro cúbico são 1000 litros. Professor, então, se eu vou passar de metro cúbico para litro, basta eu fazer o quê? Simples. Pega o volume que você tem e multiplica por 1000. Só isso. Professor, esse 1000 dá para simplificar com 5? Dá. 1000 dividido por 5 dá 200. Professor, e agora? Só multiplicar o 200 pelo 48. 2 vezes 48, 96, e acrescento os 2 zeros na frente. O exercício, só confirmar, ele não usou o valor de π, né? Usou não. Deixou o π, então 9.600 π, agora em litros. Pronto. Gabarito que mostra isso é justamente o gabarito letra D de doido. Gabarito D. Fechando a questãozinha número 3. Beleza? Questão número 3, a próxima 4. Bora nela. Questãozinha número 4. Olha aí o que o cara propõe pra gente. PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ele fala que tem um cilindro circular reto e um cone reto também, onde os dois têm o mesmo raio, medindo 3. Então tá bom. Existe um cilindro e existe um cone. Ambos com raio de 3 centímetros. O que ele quer? E a mesma altura medindo 4. Altura medindo 4. Perfeito. Ó, informações do cilindro e do cone idênticas. A razão entre as áreas laterais, área lateral do cilindro e do cone. Então, ó, ele pediu uma razão. Razão é uma divisão. E ele pôs ordem. Ele falou, olha, eu quero uma razão entre as áreas laterais do cilindro. Então, em cima, área lateral do cilindro em relação à área lateral do cone. Turma, antes de fazer qualquer conta, presta atenção. Essa razão está pedindo duas coisas que tem fórmula. Área lateral do cilindro, 2πrh. Área lateral do cone, πrg. Então, antes de substituir qualquer valor aqui, eu já vou fazer isso, ó. O π de cima, o π de baixo vai embora. O raio de cima, o raio de baixo vai embora. Em cima, já está pronto. 2 vezes H. H vale 4. Então, 2 vezes 4 é 8. Embaixo, só está faltando a geratriz. Galera, olha aqui. Geratriz do cone. Com um raio medindo 3 e a altura medindo 4. É um triângulo pitagórico. 3, 4. Geratriz é 5. Pronto.
gabarito que mostra isso é justamente a letra B de beijo. Olha aí, que gracinha. Pronto. Questão número 4. Morta com farofa. Beleza? Tira um print aí. Deixa eu sair da frente. Tira um print. Printou? Turma, não dá tempo. Acho que dá. Vamos ver aqui. É a número 5. Deixa eu ver se dá tempo da gente fechar a número 5 aqui. Acho que dá. Vem comigo aqui, ó. Questãozinha número 5. Pessoal, se a aula cair e a gente não tiver terminado a número 5, preocupa não, que a gente volta na número 5 no próximo horário, tá? Então, vem comigo. Questão número 5, FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, fala que um recipiente no formato cone circular reto, que tem uma altura H, ele é colocado de vértice para baixo, com eixo na vertical, como na figurinha que está aí para vocês. Quando chega até a borda, ele comporta 400 ml. Então, olha aqui, volume, né? Questão número 5. 400 ml é uma informação de volume. O cara te falou que o volume total dele, 400 ml ou 400 centímetros cúbicos. Tá bom? A altura não deu. Determine o volume de líquido quando o nível está em H/2. Ele quer saber o volume da secção. O volume da secção é o volume de líquido que está lá dentro do copo. Existe uma relação para isso, turma. Volume da secção sobre o volume total é a altura da secção sobre a altura total ao cubo. Volume da secção, o que ele quer? Volume total. O exercício deu 400. A altura da secção, H sobre 2, que é a altura total. E a altura total ele tinha chamado na própria figurinha de Hzinho. Então, o meu trabalho aqui é não errar matemática básica. Divisão de fração, eu conservo o de cima, que é H sobre 2, e multiplico pelo inverso do de baixo, 1 sobre H. Olha aqui. O H corta. Não vai influenciar na conta. Volume da secção sobre 400. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. O 400 está dividindo, vai passar para cá, multiplicando. 400 vezes 1, dividido por 8. O volume de líquido. O volume da secção tem lá é só 50 ml. Turma, o que isso quer dizer para finalizar rapidinho, porque já vai cair? Que quando um copo cônico está